Quando a gente pensava que tudo tinha acabado, o Luffy suga o seu punho para dentro da fimose do seu braço para ganhar ainda mais pressão no seu golpe final. Mas enquanto isso, o Kaido revela um poder inédito, um Susanoo feito completamente de fogo. Galera, esse é o capítulo 1048 de One Piece. Por que eu tô trajado de forma especial? Porque esses foram os recebidos de hoje da Magic Box, que mandou um conjunto inteiro do Chopper com camiseta, boné, moletom, caneca, copo pra café, pôster de recompensa, bottom, chaveiro e ainda por cima o volume 100 de One Piece que eu tava precisando. Vocês vão estar vendo o momento em que eu abri a caixa e que foi tudo surpresa, hein? E eu acho que o Chopper combinou muito comigo, afinal existe alguém mais fofo do que eu? Mas você também pode escolher kits de outros personagens de One Piece como o Zoro e o Luffy, já sabendo o que você vai receber no kit e tendo a opção de kits mais econômicos e os completaços, como esse do Chopper Monster Point, além de outros animes também como Naruto e Kimetsu no Yaiba. E galera, não sei se foi porque esse foi um presente especial, mas o negócio veio cheiroso. Então, ó, link na descrição para você poder garantir também a sua Magic Box. Vou continuar com o meu kit aqui enquanto gravo o resto do vídeo. Então, para começar sobre a capa do capítulo, não era o bando do Barba Negra que tinha invadido Holy Cake Island, pelo menos até onde a gente sabe até o momento. Na verdade, era a própria Germa. Eram o Ichiji e a Reijo que tinham voltado para tentar resgatar os seus irmãos. E galera, muita gente criticou dizendo, tá vendo? Enche o rabo de teoria e depois fica decepcionado. Gastou metade do review só pra falar da possibilidade do bando do Barba Negra ter ido até Holy Cake Island e no fim não eram eles. E eu entendo que por ser uma história de capa da Germa Double Six, faz sentido que quem tivesse voltado fossem eles, o resto da família. E essa realmente era a minha primeira opção também, quando a gente batia o olho, parava e pensava, beleza, faz sentido que fossem eles, é uma história de capa deles. Essa realmente era a primeira opção até o momento em que a gente analisou aquelas silhuetas, aquelas botas que não eram características, que não tinham um design como era o design comum das botas da Germa Double Six, que tinha ali, né, um redondo, um propulsor redondo na parte de trás daquelas botas. Então isso sim abriu a possibilidade da gente cogitar outros personagens e eu cogitei que pudesse ser o bando do Barba Negra. Enfim, não eram eles. Tudo bem, mas a gente vê nessa capa o Cracker. E muita gente questionou o fato do Cracker ainda estar enfaixado e relembrar a possibilidade de essa história de capa ela se passar momentos antes, talvez até semanas antes dos momentos atuais de Wano, onde, por exemplo, o Luffy já sofreu dano ali, não só de Holy Cake Island, mas se curou já há milênios de tempos e já sofreu vários e vários danos ao longo do próprio arco de Wano e já conseguiu se recuperar também dos danos do começo do arco, enfim, quando ele foi preso. E caraca, o Cracker ainda tá enfaixado, e relembrar essa possibilidade dessa história de capa se passar momentos antes, né? E isso por a gente ter visto parte do bando da Big Mom ter ido até o país de Wano. A gente viu como vários dos membros da família Big Mom foram até o Wano junto da Big Mom. Só que o fato é que todas as pessoas que a gente viu do bando da Big Mom indo até o Wano não foram as mesmas pessoas que a gente viu nessa história de capa, nos capítulos anteriores, que mostram essa mesma história de capa. Então nada impede que essa história de capa realmente se passe nos momentos atuais, porque os personagens que a gente vê agora no país de Wano, componentes do bando da Big Mom, não são os mesmos que aparecem nessa história de capa. Então não é um impeditivo. Agora, o Cracker estar enfaixado ainda provavelmente se refere à baixa tolerância de dor. Ele mesmo disse durante a luta dele contra o Luffy que ele não gostava, que ele detestava sentir dor, o que provavelmente era um indício de que ele tinha uma baixa tolerância à dor, o que faria sentido ele ter ali, quem sabe, uma resistência menor e quem sabe por isso, né, justificando ele ainda estar enfaixado no momento atual da história. E se ele realmente vai ser quem vai enfrentar a Germa Double Six, pelo fato dele ainda estar se recuperando, pode ser que ele venha a ser derrotado, ou pelo menos ele seja ali segurado enquanto eles conseguem resgatar os outros irmãos. Já seria o suficiente para eles conseguirem fugir depois daquilo. Agora, adentrando no capítulo, a gente vê o Momonosuke ali finalmente deixando o negativismo de lado, começando a tentar empurrar de vez Onigashima para que saia do caminho do golpe do Luffy. Somado a isso, o Luffy contraindo a sua mão para dentro do seu braço para ganhar ainda mais pressão, enquanto o Kaido
começa a liberar chamas, liberar fogo pela sua boca, e ele assume uma nova forma. O Kaido ele cria uma versão de fogo de si próprio ao redor dele mesmo, muito maior do que o seu corpo original, uma verdadeira disputa de tamanho. Galera, quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, peraí, ele tá criando uma camada de fogo ao redor do corpo original, mas eu achei que ele tava no mesmo tamanho. Depois eu pensei, isso tudo enquanto eu vi os spoilers, será que ele tá se transformando em um dragão de fogo de fato, como se ele fosse uma Logia? Faria sentido, até porque o Luffy, ele sendo uma Zoan mítica, conseguiu assumir propriedades de um despertar característico de uma paramécia, enquanto o Kaido poderia ali assumir também, por ser uma Zoan mítica, conseguir emular como se ele fosse um dragão feito inteiramente de fogo, assim como uma Logia de fogo. Eu fiquei, caraca, o bagulho tá doido! Mas não, pela imagem a gente vê o corpo original do Kaido ali na testa dessa nova forma de fogo que o Kaido ele assume. Ele tá ali muito menor do que essa nova transformação dele, do que essa camada de dragão feita inteiramente de fogo. Eu fiquei pensando, caraca galera, agora ele com essa aparência de fogo, muito parecido até com o próprio Magma, agora ele finalmente tá alcançando o nível do Akainu. Não, pera. O fogo ainda é inferior ao magma, naturalmente, então ele ainda seria solado, infelizmente. E isso me lembra as fanarts originais do Kaido que ilustravam ele com uma aparência avermelhada, um dragão vermelho, que é o mais comum de se imaginar ali, só que na verdade era um dragão azul, só que agora ele finalmente assume de fato uma versão vermelha dele mesmo, né? O que lembra a versão Shine do Gyarados. E outra coisa que isso me lembra também é a última técnica que o King ele usou contra o Zoro, que foi um dragão de fogo. Muito provavelmente o King ele usou de inspiração essa própria técnica do Kaido, a última, a técnica máxima que o Kaido mostrou nessa batalha. Uma técnica que ele talvez não tenha mostrado em quase nenhuma oportunidade, mas que o King, ao ver essa técnica sendo usada, usou como inspiração para ele criar a sua própria técnica de fogo. E esse paralelo de inspiração que o King ele provavelmente teve vendo essa técnica do Kaido também me lembra uma outra situação que é o Sabo, como ele usa também técnicas baseadas em dragões, assim como o seu líder se chama Dragon, e apesar da gente não saber exatamente qual é o seu poder, se é uma Logia do Vento, se é alguma Zoan mítica também de uma outra espécie de dragão, mas o Sabo, ele também muito provavelmente inspirou as suas técnicas, a criação das suas técnicas, partindo de uma inspiração do seu líder. Isso independente se ele tem a fruta do dragão ou se ele tem a Logia do Vento ou qualquer outra coisa, mas só pelo próprio nome do líder se chamar Dragon, já seria motivo para ele se inspirar. O Kaido então começa a se movimentar derretendo o segundo chifre de Onigashima só com a sua presença. Enquanto isso, o Luffy decide usar o seu armamento avançado para manter a distância e usa um novo golpe nomeado, chamado Bajrangan, o deus macaco do hinduísmo, chamado também de Hanuman, que eu mencionei num vídeo ali enquanto a gente estava teorizando qual seria a possibilidade de um outro nome para a fruta do Luffy, e eu trouxe essa teoria aqui no canal alguns meses atrás. E aqui aproveitando para fazer as referências, já que eu já tinha feito um vídeo prévio, vale aqui relembrar algumas coisas sobre a mitologia desse deus macaco do hinduísmo. Sobre a origem do Hanuman, é dito que durante a sua infância, Hanuman estava com fome e tentou engolir o sol como se fosse uma fruta comum, e isso lembra exatamente a circunstância onde o Luffy adquire os seus poderes, que ele come uma fruta do diabo achando que aquela seria uma fruta comum, e por isso ele ganha poderes. Só que na versão da história do Hanuman, que inclusive, tenta comer o próprio sol, e o Luffy acaba agora sendo chamado de também o deus do sol Nika, na história de Hanuman ele não ganha poderes diretamente ao tentar comer o próprio sol, mas em uma versão da lenda hindu, o rei dos deuses Indra interveio nesse momento onde ele tenta comer o sol e matou Hanuman com um raio.
mas Shiva decidiu ressuscitar Hanuman e concedeu a ele imunidade a poderes de raio, além de ter recebido poderes de outros deuses, como imunidade ao fogo, a capacidade de reduzir e aumentar o próprio tamanho, que lembra muito o Luffy também, e o Hanuman também é descrito como tendo 5 formas, o que lembra os 5 Gears do Luffy, que foram atualizados nos últimos capítulos. Inclusive, em várias ilustrações, o Hanuman também aparece com a imagem de um sol atrás dele. E o Hanuman sendo uma potencial inspiração para o mito chinês do próprio Sun Wukong, o deus macaco que a gente vê aí em um monte de referências na ficção. Então, muito legal o novo padrão de golpes com nomes de deuses. A gente viu o Hanuman e esse muito provavelmente é só o primeiro. A gente vai ver muitos outros golpes com nomes de outros deuses também e que provavelmente façam sentido e que referenciem, mesmo que indiretamente, toda essa nova transformação do Luffy. Como eu falei aqui, o Hanuman, ele casa muito ali, ele tem muitas semelhanças com o Luffy atualmente, com a história do próprio Luffy, que inclusive foi aqui teorizado como uma das possibilidades pro verdadeiro nome da fruta do Luffy, né? Então, muito legal que isso tenha sido trazido como um dos golpes do Luffy, e esse vai ser só o primeiro. Outros golpes com outros nomes de deuses é capaz de serem referenciados também e que façam sentido nessa nova temática do Luffy. Logo em seguida, assim como é de praxe nos momentos de clímaxes, a gente começa o flashback, a gente adentra num flashback relembrando vários dos momentos do passado do país de Wano. Primeiro mostrando um flashback dos bainhas fugindo logo após a morte do Oden, a gente tendo a confirmação de que a esposa do Oden realmente tinha sido morta, os Daimyos aparecendo e escolhendo lutar contra o Kaido e toda a destruição no país que foi causada pelo Orochi depois que ele dominou por completo o país de Wano junto da ajuda do Kaido. Pessoas sendo tiradas à força das suas famílias e sendo transformadas em escravas para trabalharem em fábricas de armas. Os recursos naturais sendo destruídos por completo, gerando fome e miséria para os mais vulneráveis. Um detalhe que foi uma corda aparecendo ali pendurada numa árvore, mostrando talvez a única saída que muitas pessoas conseguiram encontrar no meio àquele caos. E o Orochi rindo daqueles que não conseguiam parar de rir. E, ironicamente, ele aparecendo fora do flashback, quando a gente volta para o momento presente da história, aparecendo ironicamente também pegando fogo, assim como o Kaido, só que diferente do Kaido, ele realmente pegando fogo e sofrendo os danos daquele fogo. E quem a gente esperava que aparecesse, realmente apareceu, e o Denjiro consegue decapitar de vez o Orochi. Muito legal essa página do Denjiro finalmente aparecendo e conseguindo proteger a Hiyori do Orochi, o que difere muito, o que contrasta com a cena onde o Denjiro ele é meio que forçado a aplicar um dano na própria Hiyori quando ela ainda se disfarçava como Murasaki no começo do arco. Agora, ao invés de ter que manter o disfarce, tendo que causar um corte na própria Hiyori, ele consegue causar um corte no próprio Orochi, que é o que ele sempre quis fazer, e agora protegendo a Hiyori com seu abraço. Agora, será que o Orochi realmente foi morto finalmente? A gente precisa fazer uma recapitulação, porque da primeira vez que a gente vê o Orochi se transformando, ele tinha 8 cabeças, e a gente viu como o Kaido ele decapitou pela primeira vez o Orochi na sua forma humana, e depois quando o Orochi ele aparece novamente para enfrentar os bainhas, ele aparece com 6 cabeças, ou seja, 2 cabeças a menos do que ele tinha originalmente. Será que se ele for cortado na sua forma humana, ele perde uma cabeça a mais? E os 5 bainhas que estavam presentes conseguem decapitar pelo menos 5 cabeças das 6 presentes naquele momento. Então, restava apenas uma a ser decapitada. E agora, nesse capítulo, o Orochi ele apareceu com apenas uma cabeça, a única que restava. E o Bainha Vermelha, que ainda não tinha conseguido ter a oportunidade de atacar, o Orochi finalmente teve essa oportunidade e agora, pelo visto, de uma vez por todas, vamos torcer para que o Orochi realmente permaneça morto dessa vez. E enquanto o Luffy e o Kaido disputam o seu clash final, os balões finalmente são lançados aos céus, com os reais desejos de todo o país de Wano, pedindo que o Orochi desaparecesse, pedindo por água limpa e que eles fossem libertados desse inferno.
Eles encontraram talvez a única forma que eles poderiam de expressar os seus verdadeiros sentimentos, que foi através da escrita naqueles balões, já que eles foram calados, silenciados por todos esses anos, o que dá uma carga dramática ainda maior para que o Kaido caia em meio a esses balões, e agora incendiando todos eles por ter assumido uma forma feita de fogo, assim queimando os balões e, por fim, realizando todos aqueles desejos, libertando finalmente o país de Wano. Galera, esse foi o capítulo 1048 de One Piece, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ficou até o final e não foi inscrito, a gente está se aproximando da meta de 600 mil inscritos, então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os vídeos que saem semanalmente comentando o mangá e o universo de One Piece. Lembrando, ó, Magic Box, virar aqui, ó, link na descrição para você garantir a sua. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!